Bom, nós vamos começar falando sobre a criação. Para falarmos de projeto original, nós vamos para a criação. Em Gênesis 2:18, fala sobre a formação da mulher. Quando Deus cria o homem, não é? Ele expressa aquilo que ele pensou sobre a criação e a situação do homem. Ele diz assim, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Deus foi criando, e no sexto dia, quando ele criou o homem, ele olhou para o homem e viu que algo não estava bom. A solidão não era boa. E Deus fez a mulher a partir do homem. E ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O primeiro princípio que nós aprendemos aí é que Deus faz a mulher e o homem um ser sociável, não é? Deus olha para o homem e não gostou que o homem estivesse só e criou a mulher. E depois todas as gerações vieram a partir da mulher. Amém? E desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós já temos um relacionamento com a nossa mãe. Nós somos alimentados por ela. O bebê, o feto, ele sente tudo que a mãe sente, se ela está alegre, se ela está triste. Os sons que a mãe ouve, né, sons bons, tem uma pesquisa que fala que quando a mãe ouve sons agradáveis, a expressão do bebê é uma expressão tranquila, mas quando tem sons agressivos, logo o feto muda a sua expressão. Então a gente percebe que o Deus fez o homem um ser sociável desde o ventre. E quando nós nascemos, nós já nascemos na família. Amém? A mulher, ela foi criada para fazer companhia para o homem. E a mulher tem no homem o seu companheiro. Amém? Deus, ele tem família para todos. Tem um texto lá em Salmos 68:6 que diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz que o solitário more em família. Quando esse salmo fala sobre a restauração de Deus na vida do homem, a primeira expressão de plenitude de Deus é que o homem deve morar em família, não deve estar só. Deus não tem a intenção que vivamos na solidão. Amém? A família é o projeto de Deus, não é? Para que possamos ser protegidos e vivemos plenamente com relacionamentos curados, com relacionamentos bons, com relacionamentos de troca que nos favoreça e nos faça crescer em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Amém? Só que este projeto original, que é a família, que é o projeto perfeito de Deus para nós, Deus tem um inimigo que é Satanás. E como a família é algo, não é, que Deus criou, que Deus projetou para que tenhamos plenitude, e Satanás, ele vem para destruir a família, não é? E tudo aquilo que Deus planejou para o homem, para a mulher, para a família. Então a gente percebe que hoje, por exemplo, quando Deus cria homem e mulher e pede para que eles deixem os seus pais e se unam, né, em formação de uma nova família, a gente vê o mundo hoje com um sistema contrário à vontade de Deus, onde homens querem se casar com homens muitas vezes e mulheres com mulheres, quebrando o padrão de Deus, não é? Deus, quando une homem e mulher, ele dá uma ordem para que nós possamos crescer e multiplicar e ter filhos. A gente percebe hoje que muitas famílias buscam outros projetos e prioridades que não ter filhos, não é? O índice de filhos tem caído muito, no Brasil já é 1,8. E já é sabido, não é? Estudado, que quando um povo cresce menos do que 2,0 em média por casal, há uma decresce
aquele povo. Então, hoje, os casais buscam outras coisas, outros projetos, às vezes não filhos, e as mulheres que têm o seu período fértil entre 20 e 30 anos, não é? Passam esse período buscando outros projetos e às vezes perdem a fase fértil de ter filhos, e a gente vê cada vez mais a dificuldade de crianças nascendo. O Brasil está com um problema sério, porque daqui a um pouco nós vamos ter muitos velhos, não é? Dependendo do estado, sem uma população jovem para produzir. Então eu tenho um desafio, Deus tem um desafio para nós, como mulheres, como casais, para que possamos ter filhos, buscar a Deus e ter na maternidade uma coisa prazerosa. Amém? Então, se Deus fez o homem um ser sociável, tem na família o projeto original, e aqueles que não têm família? Deus tem na igreja a família que você precisa, caso lhe falte a família de sangue. Amém? Aqueles que não têm família de sangue devem ter na igreja a sua família. Amém? Vocês estão dispostas a cuidarem daqueles que não têm família? Nós somos a família, a segunda família, a primeira família de sangue, mas a família espiritual é a nossa família, a igreja é a nossa família. Eu costumo olhar para a igreja como minha filha número 2. A Érica é minha filha número 1 e a igreja é minha filha número 2. Então eu tenho que cuidar da igreja e das pessoas as pessoas que estão na igreja que precisam de mim ou da gente. Amém? Lá em Tiago 1:27, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos cuidar de órfãos e viúvas. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, quando a palavra nos ensina sobre a verdadeira religião, ele cita em primeiro lugar algo que é muito importante, que é cuidar de órfãos e viúvas. Em Tiago 5, já li, 1 Timóteo 5:4, fala sobre a questão da viuvez. E diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois é aceitável diante de Deus. Se nós temos viúva na nossa família, quem tem que cuidar da viúva são seus filhos, seus netos. Amém? Eu não sei quantos de vocês... Tem viúvas aqui? Por favor, levantem a mão. Tem algumas viúvas. Você tem uma mãe ou uma avó que é viúva na sua família? Levante a mão. Está vendo? Eu estou falando para muita gente aqui. A palavra de Deus, no propósito de fazer da sua família a sua proteção, nos ensina que nós devemos cuidar das viúvas, em primeiro lugar no ambiente familiar. Amém? 1 Timóteo 5,16 fala ainda a viúva. E diz assim: se alguma crente tem viúva em família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, em primeiro lugar, temos que cuidar das viúvas em família. E caso a viúva não tenha família, não tenha filhos ou netos, quem deve cuidar é a igreja. Amém? No livro de Deuteronômio, que é o livro da lei, Deus ordena que a colheita da messe, da oliveira, da vinha, deveriam deixar parte dela para o estrangeiro, órfãos e viúvas. Ou seja, desde os primórdios, quando Deus dá a lei a Moisés, ele diz assim: olha, parte da colheita vocês vão deixar para aqueles que não têm como ter a provisão, que são as viúvas que perdem os maridos e às vezes filhos e não têm como ser cuidadas financeiramente, materialmente falando. E assim como os órfãos e os estrangeiros também. Agora eu quero falar sobre o estado civil. Deus tem na família a companhia. Quando você não tem família de sangue, a igreja cuida de você. Mas cada um de nós pode decidir o estado civil de acordo com a necessidade ou o nosso chamado.
Ou seja, Deus nos cria, mas Ele nos dá o poder de decisão. Se um dia nós vamos nos casar, se um dia vamos ficar solteiras, se um dia podemos sair de um relacionamento de casamento, não é? Isso é uma decisão pessoal. Então, sobre isso que eu quero falar. Qual é as opções, qual é a direção que Deus nos dá sobre essa escolha? O apóstolo Paulo, ele decidiu que seria melhor não estar casado, por causa das tribulações que advinham do seu ministério. Quando ele se converteu, a igreja de Cristo estava sendo tremendamente perseguida. E ele, como um evangelista, como fundador de igrejas, ele era tremendamente perseguido. E ele decidiu ficar só. Então, quando você lê as epístolas de Paulo, você fica até desanimado. Porque você pensa assim, puxa vida, mas ele não estimula em nada o casamento. Na verdade, era uma situação peculiar do momento. Então, ele aconselha, mas quando ele fala sobre ficar só, ele sempre fala, olha, esse é o que eu acho. Então, vamos ler alguns textos do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 7:7 diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, você escolhe o estado que você quer ficar. Em Mateus 19:12, isso é Jesus falando, diz assim, porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admita. Aqui ele está dizendo que algumas pessoas nascem eunucos. O que é eunuco? Eunuco era o homem que era castrado, para que não tivesse apetite sexual. E aqui ele retrata uma realidade, que há pessoas que já nascem assim, que não tem interesse na sua vida de ter um relacionamento sexual. E aqui há muitas teorias e controvérsias sobre isso, não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai se delongar. Mas há outro que os homens fizeram eunucos, ou seja, sem esse apetite. E há outros que a si mesmos se fazem eunucos, por causa do chamado, por causa do reino de Deus. Amém? E algumas pessoas escolhem estar só, para que possam servir ao Senhor. A gente tem um grande exemplo, não é, de mulheres que são freiras, não é, que decidem se dedicar ao sacerdócio e fazem de Cristo seu marido e se dedicam à vida para servir ao Senhor com uma vida religiosa, cheia de piedade. A gente conhece o grande exemplo da Madre Teresa de Calcutá, não é? Que foi uma mulher devota a Jesus Cristo, que mudou o sistema da Igreja Católica, onde as mulheres eram fechadas nos conventos, numa vida religiosa totalmente, digamos assim, voltadas para si, para a adoração. Ela não, ela quis sair. Ela quis ajudar os pobres, ela modificou o seu ambiente, ela trouxe uma maneira diferente de viver. Amém? E foi uma mulher que se decidiu. Né? Uma mulher não se torna eunuco, porque o eunuco era um homem castrado para ficar servindo a rainha, o harém dos reis. Ela não se tornou eunuco, mas ela decidiu fazer de si uma mulher sozinha para que pudesse servir ao Senhor. Amém? Agora a resposta sobre o casamento. Quando escolher ficar no casamento ou sair do casamento? E o apóstolo Paulo fala também sobre isso, em 1 Coríntios 7, de 1-2. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é melhor que o homem fique só. É mulher que... E lá depois ele fala sobre a solteira, não é? Os pais que decidem se a filha ia casar ou não. Ele sempre aconselha, é melhor ficar sozinho. Por causa da realidade que ele estava vivendo, aquilo era tão forte para ele que ele diz, é melhor ficar sozinho porque vocês vão ter muitas questões e ter que lidar com dificuldades. Mas se não dá para ficar sozinhos, cada um tem a sua própria esposa. Se fosse abrasar, não é?
é melhor que cada um escolha a sua própria esposa ou cada um escolha o seu próprio marido. Em outro texto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 34 a 35. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos, desimpedidamente no Senhor. O que ele está dizendo? Que a mulher solteira, ela tem mais tempo para servir ao Senhor. A viúva, não é? Agora, a casada, ela tem que cuidar das coisas do marido. Então, ele diz assim, desimpedidamente, que se você quiser ficar livre para servir ao Senhor, é melhor que não case. Tudo aqui são opções que Deus nos dá, não é? E ele é muito claro nisso. Hoje a gente percebe mais mulheres solteiras. Eu acho que não tanto quanto a essa realidade que Paulo apresenta, não é? Porque ele estava dizendo, fique sozinha, fique solteira, para que você não acumule na sua vida tribulações de ter que cuidar numa época tão difícil de uma família. Mas hoje a gente percebe que mais mulheres ficam solteiras porque dedicam seu tempo, a sua energia a outros projetos, não é? Principalmente suas carreiras. A essas mulheres foi-lhes dado o poder de decisão, não é? E algumas decidem isso. Sentem-se plenas e felizes com isso. E aqui, como Paulo decidiu isso, a mulher hoje também pode decidir viver isso. Mas, quando a mulher passa por isso, às vezes ela chega num ponto da sua vida de maturidade que ela olha para trás e quer ter uma família, não é? E muitas vezes ela tem dificuldade por causa do estilo de vida que ela se apropriou, a independência que ela se apropriou. E eu coloquei aqui um texto, que é de Rosana Braga. Ela é consultora de relacionamento e comunicação do par perfeito. Palestrante, jornalista e escritora. Ela trabalha, não é, e dá palestras nessa área. E ela diz assim sobre a mulher que muitas vezes já cresceu na sua carreira, mas que agora tenta ter um relacionamento, fala das suas dificuldades. Ela diz assim, mais do que o sucesso e autoestima, elas terminam exalando arrogância, medo ou incapacidade de lidar com a chance de viver uma grande paixão. Relacionamentos são sempre desafiadores. Isso significa que são repletos de oportunidade de amadurecimento e felicidade. Quando se sentem inseguras, essas mulheres preferem se distanciar e acabam menosprezando os homens. Aqui é só um aspecto, não é? Ou talvez um resultado de uma decisão. Mas não estou aqui criticando, porque eu quero dizer para vocês que eu vi uma pesquisa que as mulheres solteiras do Brasil estão entre as mais felizes do mundo. Amém? Então, olha, eu parabenizo as que decidiram ficar solteiras ou que pelas circunstâncias da vida ficaram solteiras. A mulher solteira não tem que se sentir inferiorizada à casada. Amém? Simples. Isso, vamos aplaudir as solteiras. Tem mulheres solteiras aqui? Vocês são maravilhosas. E vocês têm que se sentir felizes e plenas. Agora, a mulher, quando ela deve ficar num casamento ou não? Isso é uma decisão da mulher. Amém? Em 1 Coríntios 7, 39 a 40, diz o seguinte, Paulo também, ele dá muitas instruções, ele disse assim, a mulher está ligada enquanto vive o marido, ou seja, a mulher casada é ligada ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica ela livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor.
Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Esse Paulo, eu vou dizer uma coisa. Agora, vocês me dão licença, o Espírito Santo me dê licença para parafrasear. Agora eu que vou dizer e não Paulo. Eu, na minha opinião, acho melhor casar de novo. É porque eu sou feliz no casamento. E hoje a nossa vida, né, a minha vida ministerial, faz com que o meu marido seja, sabe, algo que completa plenamente a minha vida. Mas eu já fiz um voto com ele. Se eu ficar viúva, vocês não vão me ver casar novamente. Eu fiz um voto com o Lamartine. Eu disse assim, que se eu ficasse viúva antes dos 50, eu me casaria de novo. Depois dos 50, não mais. Eu tenho 55, agora eu falo para ele, você não morre, viu? Por quê? Eu acho que se isso acontecer, eu quero preservar a memória dele. A memória do homem que Deus me deu para que eu construísse uma família, não é? Eu acho que depois dessa fase, eu gostaria, eu espero não viver a viuvez. Deixa eu esquecer, deixa eu deixar de fazer planos, vai. Eu não quero fazer planos. Eu falo para ele, ó, caso eu ficar viúva, você pode ficar despreocupado que eu vou sair para o mundo, nos movimentos de intercessão, e eu vou ficar ocupada com as coisas do Senhor. Mas aqui diz que se você ficar viúva, se você deve casar, se for no Senhor. Até pedi licença para falar sobre o caso da Lígia. A Lígia está aí? Levanta, Lígia, essa mulher linda e maravilhosa. A Lígia é fisioterapeuta, esteticista, já tratou muito da minha pele, do meu corpo. E ela ficou viúva bem jovem, com 30 e poucos anos, com 2 filhas. 34 anos com 2 filhas. E ela decidiu ficar solteira até que as filhas crescessem. E aí, quando as filhas cresceram, né, a gente começava a conversar e ela sentiu durante um tempo o desejo de se casar de novo, né? Reunir a família numa mesa grande. E ela é uma mulher muito comprometida com Deus e buscou a Deus. E eu me lembro que ela falava, né, coisas que ela sentiu. Puxa, aos 50 anos, chegando na menopausa, como é que eu vou casar agora? Não é? Deus não deu a menopausa ainda, retardou a menopausa. E já está com 54. Retardou e deu um marido exatamente na lista de desejos que ela tinha. Ela disse, debaixo de muita oração, obediência e santificação. Ela é discípula da Marluce. Minhas queridas, quando eu digo que você escolhe o seu estado civil, eu acho que Deus dá essa opção. Mas se você deseja algo no seu coração e busca Deus, eu creio na palavra de Deus que disse, Jesus se comprometeu e disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Amém? Então, se você quiser mudar o seu estado civil e buscar Deus em consagração, eu tenho certeza que Deus fará isso na sua vida. Amém? E o marido dela é praticamente da idade dela, atlético como ela, que gosta de mar, que gosta de esportes radicais, tudo. Ou seja, foi uma bênção de Deus na vida dela. Agora, quando uma mulher pode sair do casamento através do divórcio, o que Jesus permite? Em 1 Coríntios 7:13 diz assim, e a mulher que tem marido incrédulo, este consente em viver com ela, não deixe o marido. Se você se converte, o seu marido não se converte, e você se desanima com o relacionamento com ele, quer sair do casamento, a palavra de Deus diz que Deus não consente que você faça isso. Não é da vontade de Deus. Se o seu marido quiser ficar com você, você deve ficar no casamento. E diz assim, eu porém vos digo, outro texto, Jesus falando aqui em Mateus 19:9.
Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Aqui fala do homem, porque na época só o homem podia dar carta de divórcio, mas hoje não é assim. Portanto, se você quiser se divorciar, Jesus ele diz que ele permite que você faça isso no caso de adultério. Isso se não houver arrependimento por quem comete o adultério ou a falta de perdão por quem sofre o adultério. Porque o ideal é que haja perdão e reconciliação. Mas caso não haja perdão e nem reconciliação, o ato sexual ilícito, ou seja, o adultério, lhe dá permissão para que você saia do casamento. Amém? E eu quero passar uma pesquisa da Fundação, para terminar esse assunto, né, sobre a escolha do estado civil, ficar solteira, casada, viúva, o que vamos fazer, não é? Tem uma pesquisa, nós vamos passar um vídeo, que é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Ouviu 200 mil pessoas em 58 países. Agora, o que Deus fala sobre a felicidade, está lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria, minhas queridas, é um fruto do Espírito. Amém? Seja o estado civil que você estiver, solteira, casada, viúva, separada, não importa. Você pode ser feliz e plena. E você vai conseguir isso no Senhor, vivendo o projeto original de Deus para a sua vida, buscando a direção, procurando saber a vontade perfeita de Deus para você, perseverando e buscando e esperando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você quer ser feliz? Será no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu falei sobre o homem ser um ser sociável. Não é bom que o homem esteja só. Aí depois Deus disse, o segundo princípio, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o princípio é que homem e mulher devem ser parceiros na vida e nos projetos. Amém? E aqui eu falo principalmente para as que estão casadas, mas as que pretendem se casar, não é? Seja porque estejam solteiras ou viúvas. Quando ele diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma adjutora, a palavra em hebraico é Ezer, aquela que ajuda. Quando é Eliezer, não é? Ajuda da parte de Deus. O servo Eliezer, o servo de Abraão, que foi buscar a noiva para Isaac, ele tinha o nome Eliezer, não é? E Eliezer, que foi buscar a noiva para Isaac e encontrou então Rebeca, ele é um tipo de Cristo. E assim também, não é? Quando Deus diz que a mulher é adjutora, você pode fazer também uma comparação que Deus é o nosso ajudador. Amém? A adjutora, Ezer, aquela que ajuda, idônea, a palavra é neged, que está adiante. E dá a ideia de que Deus colocou a mulher diante do homem, quando este acordou do seu sono, face a face. Não é? Na visão do mundo, muitas vezes, quando fala de homem e mulher, sempre apresentam um protagonismo, ou seja, alguém que vai ser o protagonista, né, de um relacionamento, de uma história, e um coadjuvante. O mundo sempre acha que no casal acontece essa realidade, né? O protagonista e o coadjuvante, o protagonismo e a coadjuvância. Mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus não existe um protagonista e o outro ajudante. Deus, quando criou a mulher, criou do lado do homem e apresentou diante do homem. E a mulher não está atrás e o homem na frente. Como a gente vê nas religiões muçulmanas, né? A mulher não pode andar do lado do homem. Ele anda na frente, os filhos vem a mulher atrás e os filhos. Com Cristo e no cristianismo não se dá assim, porque não foi o propósito original de Deus.
A mulher está diante ou do lado. Amém? E os dois têm igual importância diante de Deus. Não existe esse negócio de protagonismo. Os dois são parceiros na vida. Deus também, quando Ele cria a mulher e diz que ela deve ser submissa ao marido, não diz, né, que essa submissão é um estado de inferioridade. Muito pelo contrário. Quando a gente percebe isso, porque Cristo é submisso a Deus, e Ele não é inferior a Deus, Ele é igual a Deus. Lá em 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, a hierarquia de autoridade estabelecida por Deus é que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não fala aí de posição de importância, porque Cristo é igual a Deus, amém? Assim como o homem é igual à mulher. E os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tem um texto que diz assim, em 1 Coríntios 11, 11 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. A primeira mulher nasceu do homem, mas todos os homens nasceram de mulher. Então ficou tudo igual diante de Deus. Amém? Deus está dizendo, somos iguais aos homens. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, minha querida, quando Deus diz para você que você deve ser submissa ao seu marido, você deve dar a ele a autoridade sobre a sua vida e a sua casa. Agora, como ele deve exercer essa autoridade, o apóstolo deve estar ensinando para os maridos. Porque é maior a responsabilidade deles do que a nossa, se você pensar bem. Quem tem mais, como é que se diz, responsabilidade, o preço é maior a ser pago. Porque a palavra de Deus diz que o homem tem que ser líder como Cristo foi para a igreja. Entregar-se por ela, dar a vida, alimentá-la, esse é o papel do homem. E a mulher tem que ser o papel da igreja. Como a igreja se submete a Cristo, assim a mulher se submete ao seu marido. Eu, quando entendi isso, facilitou muito a minha vida. Porque quando eu casei com Lamartine, quando eu não achava ele justo, eu tinha muita dificuldade de me submeter. Eu achava, puxa, Deus não deve exigir isso de mim, porque ele não está certo, então eu vou fazer o que eu acho mais certo. O dia que eu entendi que Deus espera que eu seja submisso a Ele, como eu sou a Cristo, tudo mudou. Porque a minha submissão a Cristo é independente de qualquer coisa, porque o meu Criador, o meu Salvador, o meu provedor, o meu amor principal, que é Jesus Cristo, a Ele eu posso ser submissa em qualquer circunstância. Amém? E assim como eu sou a Ele, Deus espera que eu seja submissa ao meu marido. Um dia Deus falou para mim, se você não puder ser submissa ao seu marido, é porque você não é submissa a mim. Porque eu estabeleci dessa forma. Então, minha querida, se você vê injustiça no seu relacionamento com o seu marido, olhe para Deus. Amém? E entregue tudo a Deus, entregue o seu marido para Deus, que Ele entra na sua causa. E olha, Ele te dá a vitória. Amém? A mulher é aquela que ajuda nas tribulações, nas atribuições dadas por Deus ao homem, a de cultivar e guardar o jardim. Aplicando para a nossa vida hoje, as mulheres ajudam os homens a sustentar e proteger as suas famílias. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu a atribuição de cultivar o jardim e guardar o jardim. E o homem tem essa atribuição de Deus, e nós somos parceiras nessas atividades. Amém? Sobre o sustento da família. Lá em Efésios diz que assim como Cristo alimenta a igreja, seja espiritualmente falando pela palavra, seja trazendo o pão de cada dia, assim o homem tem essa responsabilidade diante de Deus, de prover o sustento para a sua família. No entanto, a mulher é chamada para ser parceira. E hoje,
A gente vê a mulher saindo, né, tendo as suas profissões, trabalhando, e algumas mulheres ganham mais que seus maridos. E por vezes elas são provedoras da casa. Então, em situações como essa, como as mulheres devem agir? Elas devem respeitar os seus maridos como líderes espirituais e procurar o progresso do marido. Amém? Glória a Deus. Elas devem evitar o conselho do mundo. Que conselho que o mundo dá? Manda quem pode. Manda quem paga a conta. Não é? Então, a mulher que paga a conta, ela não pode ouvir esse conselho do mundo e se tornar independente do marido. Porque ela vai se afastar cada vez mais do marido. Ela vai inferiorizá-lo. E tem muito disso. Mulheres que, às vezes, pegam as contas e pagam. Deixa que eu pago. Você não vale nada. Ou falam coisas terríveis para os maridos que, às vezes, têm dificuldade de arranjar emprego. E alguns são, mesmo, às vezes, descansam, né? Não, isso não é minha realidade, eu ouço isso. E tem muita gente, tem marido, que se a mulher para de trabalhar, ele não admite. Não é? Às vezes a mulher quer ficar em casa, no período que tem filhos pequenos, eles não admitem. Isso é um horror, gente. Se o seu marido for assim insensível, você deve orar por ele, para que ele aprenda os princípios de Deus, porque a responsabilidade é dele. Tudo que você fizer para ajudá-lo vai ser um extra na vida dele. Não, desculpa, não é bem assim. Nós temos a responsabilidade com ele, mas Deus vai cobrar dele. Amém? E as mulheres que ganham mais, então, têm que tomar cuidado. Eu quero citar alguns dados aqui para que vocês entendam a realidade de hoje. Na revista Valor Econômico, do dia 20 de 2 de 2015, diz o seguinte: mulheres são hoje 43% dos donos de negócio no Brasil. Mas 0,2% delas são sócias ou proprietárias de grande empresa. Segundo um estudo inédito da Serasa Experian, para a superintendente de Marketing Service da Serasa, Juliana Azuma, os dados reforçam que o papel das mulheres é cada vez mais forte na composição da renda familiar. Mas elas ainda estão atrás quando o assunto é comando de grandes empresas. Elas estão ainda majoritariamente concentradas na base, com pequenas e microempresas. Isso aqui é apenas um dado que eu quis mostrar para vocês, que a mulher está presente em 43% de todos os negócios no Brasil. Mas elas se concentram mais na pequena e na microempresa. Então, tem muito progresso para as mulheres, não é? A mulher virtuosa, de Provérbios 31, ela era uma empresária. Portanto, Deus não condena as mulheres que decidem buscar das suas carreiras, não é? E se tornam empresárias. E Provérbios 31, 16 a 18 diz o seguinte, que a mulher virtuosa examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Amém? Ou seja, ela era uma mulher. Primeiro, ela era casada com o rei Lemuel. É um conselho que a mãe dele está dando para ele. E ela descreve as qualidades de uma mulher virtuosa. Essa mulher é uma mulher de posses. Então, ela tem criadas, dá ordem, ela tem dinheiro, ela compra, ela negocia. E, então, Deus, quando a gente percebe, é que Deus não reprova quando a mulher decide, então, desenvolver a sua vida profissional, as suas carreiras, ou se tornam empresárias. Amém? Tenho aqui um conselho. Se você busca uma carreira, progresso na sua carreira, tudo bem, mas se você decide ter filhos, no tempo que você está criando os seus filhos, especialmente quando eles são pequenos, procuram desacelerar as suas carreiras.
Porque a gente sabe que da mulher é requerido muitas coisas, não é? A mulher é multitarefas, ela tem que muitas vezes trazer o comando da casa, sair, trabalhar. E o filho, ele é responsabilidade dos dois, mas principalmente nos primeiros anos da mulher. Quando Deus deu o aleitamento materno, é para que a mulher trouxesse o filho para perto de si. E estudos já relatam que de 0 a 3 anos, a primeira infância, a criança tem como referencial um adulto. Ela não é um ser sociável. Você pode pôr ela do lado de outra criança, ela vai brincar sozinha, ela vai brigar com outra criança, mas ela não vai se socializar. E nessa fase, onde o adulto é importante na vida da criança, é muito bom que a mãe esteja perto, para que ela seja esse referencial, para que o resto da vida ela continue a ser, e assim ela possa ensinar o seu filho os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, esse, como diz Paulo, é um conselho meu. Então, nós podemos ajudar o homem na sua tarefa de cultivar o jardim, ou trazer a provisão para casa. E também somos ajudadoras dos homens quanto à proteção da família. Né? Guardar o jardim, guardar a casa. Nós, quando formamos uma família, temos que proteger os membros dessa família, guardar os membros dessa família. Em Marcos 3:27, Jesus falando, ele diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, senão primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Aqui ele diz assim: há um valente na casa, há um líder, e esse líder tem que ser o homem e a mulher ajudá-lo. E ninguém pode invadir uma casa sem que primeiro amarre o valente. E é isso que Satanás muitas vezes quer, amarrar o marido para tornar a família desprotegida. E nós podemos ajudar em oração para que isso não aconteça, para que os nossos maridos cresçam cada vez mais espiritualmente, tendo discernimento para proteger, discernimento e responsabilidade para proteger a nossa família, a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Se o seu marido for incrédulo, a mulher pode pedir a proteção de Deus para a família. 1 Coríntios 7,14 diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, se o seu marido é incrédulo, você vai assumir a proteção espiritual da sua casa. E se você buscar a Deus, Deus promete que Ele vai guardar a sua casa, santificar o seu marido e os seus filhos. Amém? Eu sei que muitas vezes quando isso acontece, a mulher se sente, como é que se diz? Pesada, com muita responsabilidade, não é? Mas Deus pode levar o seu fardo. Se você entregar a Deus, Deus troca o seu fardo. Entrega este fardo para Deus, que Deus te dá o fardo dele, que é leve e suave. Amém? Deus se responsabiliza pela proteção da sua família. Você deve invocar a presença de Deus através da sua fé. Agora, se o marido não tiver maturidade espiritual, não é? Muitas vezes mulheres crescem mais na vida espiritual, buscam mais, não é? Como disse aí aquela reportagem, a mulher muitas vezes é mais altruísta, pensa mais, é mais empreendedora, busca mais a Deus. Tanto é que nessa igreja tem muito mais mulheres do que homens. Não é? Eu não sei na realidade de outras igrejas, mas você percebe uma busca diferente na vida da mulher. E não é muito incomum, eu diria que é muito comum que elas sejam mais maduras espiritualmente que seus maridos. Como ela deve fazer? Ela deve orar pela maturidade espiritual do seu marido. Você que se considera uma pessoa espiritual e tem desenvolvido a sua vida espiritual, entra em campanhas de oração, não é? A gente assistiu aquele filme O Quarto de Guerra. Quem assistiu? Olha, muita gente. Quem não assistiu, assista. Tem na Netflix, eu acho que já tem. Tem em muitos lugares. Fala sobre uma mulher que estava com crise no casamento e a outra, que era mais velha, ensinou ela a orar para que restituísse a sua casa.
Isso, até a Anaísa falou, pastora, lembrei muito de você, porque eu faço isso. Eu entro em campanhas em cima de palavras que Deus me libera. Vocês lembram a mensagem do apóstolo, que disse sobre a palavra logos e a palavra rema? Quando você vive uma situação com o seu marido, onde você quer que ele cresça espiritualmente, onde Deus te dá uma visão e você quer que o seu marido tenha a mesma visão que você, o que você tem que fazer? Buscar ao Senhor em oração, e quando Deus te der um rema, uma palavra revelada, pegue aquela palavra, um versículo, e ore até que você viva plenamente aquilo que você deseja. Amém? Mulheres têm que aprender a ser aguerridas e buscar de Deus até conquistar aquilo que desejam. Amém? Glória a Deus. E tem um conselho na palavra que está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 2, que diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho... Gente, repete o que está escrito aí. Ou seja, mulher pregadora tem que deixar de ser hoje. Eu posso pregar aqui no púlpito para vocês, mas eu não posso pregar para o meu marido. E nem vocês. É isso que a palavra diz. Você ganhará o seu marido por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Amém? Mulher não ganha marido com conversa. Mulher ganha marido com tratamento digno, né? Nós devemos tratar o nosso marido de acordo com a posição que Deus deu a ele como líder. Então a gente até tem um texto, né, lá em 1 Pedro, que fala que Sara, a gente tem que ser como Sara, né? Nós somos filhas de Sara, espiritualmente falando. E a Sara chamava Abraão de Senhor. Você já imaginou a gente chamando hoje nosso marido de Senhor? Antigamente era assim, não muitas gerações atrás. A gente deixou o Senhor, né, o tratamento, que não seria tão ruim se não tivesse perdido também a honra que devemos dar ao nosso marido. Mas ao nosso marido nós temos que tratar com honra, não é? Sem rispidez, sem xingamentos, tratando ele como alguém superior a você, não em valor, mas em hierarquia. Como é que você trata um chefe? Como é que você trata uma autoridade? Quer dizer, aqui no Brasil as pessoas nem sabem como tratar bem, porque aqui um adentro. Gente, que horror, né? Aquele dia no estádio que a Dilma foi lá e xingaram ela na entrada da Copa. Tem um livro que chama A Recompensa da Honra, do John Bevere. Compre, para que você entenda como é que se diz, a importância de sabermos honrar. Quem sabe honrar, recebe honra de Deus. E quem não sabe honrar, é desonrado por Deus. Quando aquela multidão xingou a presidente do Brasil, bom, xingar uma mulher já seria muito, mas xingar a autoridade máxima da nação. Naquela hora me deu uma coisa assim, eu apertei e falei, isso não vai dar bem. Assim como nós envergonhamos a nossa presidente, nós saímos envergonhados da Copa. Na minha opinião, o 7-1 foi por causa do xingamento da Dilma. Vocês podem até achar muito engraçado, mas eu creio piamente nisso, como 2 e 2 são 4. Um povo que não sabe honrar, não recebe honra. Uma mulher que não sabe honrar o seu marido, uma mulher que não tem a honra, que não estabelece relacionamentos de honra na sua casa, não recebe honra de Deus. Isso é muito sério. A gente tem que saber honrar os nossos líderes, não é? Isso é muito importante. Então aqui, para que você ganhe o seu marido, você tem que ganhar com um bom procedimento honesto, cheio de temor. É isso que eu estou falando quando eu falo sobre honra. Temor.
temer a Deus e temer as autoridades que Deus coloca na sua vida. Pois quem resiste às autoridades que Deus estabelece, resiste a Deus. Você quer resistir a Deus? Quer ter Deus contra você? Não. Você tem que ter temor a Deus e buscar o favor de Deus. Tendo o favor de Deus, você terá o favor dos homens e será por Deus honrada. Amém? Glória a Deus. Então, terminando essa palestra, eu quero fazer um resumo para você. Eu falei sobre o versículo que estabelece o projeto original de Deus para homens e para mulheres. Quando disse Deus que olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Temos a companhia na família. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dá então Deus um propósito para a vida da mulher. Amém? Esse é o projeto original de Deus para nós. Plenitude. E hoje nós vivemos na plenitude dos tempos, porque Jesus Cristo veio e nos deu o seu Espírito. O Espírito de poder, a presença de Deus que habita em nós, onde nos revela a força do seu poder. Amém? Nós temos tudo à nossa disposição para que sejamos felizes e plenas, com e através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra, porque eu creio que ela pegou todo o grupo que está aqui, não é? Seja você solteira, casada, viúva, separada. Você entendeu o que Deus tem para você. Você nunca está só. Nunca está só. Deus faz com que o solitário more em família. Se você não tem marido, Deus é o seu marido. Amém? Se você tem marido, Deus abençoa o seu marido para que ele seja o seu companheiro, o melhor companheiro que você pode ter. Então eu quero orar agora, em primeiro lugar, pelas solteiras. Eu não vou fazer com que você se movimente. Feche os seus olhos, fechem todos os olhos. Eu queria que as solteiras levantassem a mão, eu quero orar pelas solteiras. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas mulheres que são solteiras. Senhor Deus, pode haver desejo nos seus corações de continuarem solteiras. Ou talvez não, haja o desejo, Senhor Deus, de se casarem. Eu quero entregar as suas vidas e os seus desejos diante do Senhor. Eu creio, Senhor Deus, piamente, que o Senhor é aquele que responde a oração e a busca dos seus filhos, das suas filhas. Portanto, agora, Senhor Deus, atua na vida dessas mulheres com poder, Pai, em nome de Jesus, sendo a provisão, o marido que elas necessitam, e aquelas que desejam marido, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, alguém muito especial, que lhe seja, Senhor Deus, companheiros, segundo a sua vontade, e que sejam solteiras, ou futuramente se casem, que sejam no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Agora eu quero orar pelas casadas, ou aquelas que estão vivendo bem, ou aquelas que estão tendo dificuldade nos seus relacionamentos. Eu quero dizer para aquelas que estão sofrendo no seu relacionamento com o seu marido. Talvez por uma situação financeira difícil, que tem trazido dificuldades, não é? Muitas vezes isso influencia o relacionamento, enfermidades, às vezes casos de infidelidade, às vezes no seu coração você está insatisfeita por estar num casamento, queria estar em outro lugar, porque está cheia de responsabilidade. Eu quero dizer para você, se você está casada, Deus quer que você continue casada. Que você lute pelo seu casamento até o fim, não abra mão.
do seu relacionamento com seu marido. Busque ao Senhor, busque o Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Levante as mãos para os céus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora por todos os casamentos, Senhor Deus, por todos os parceiros, Senhor Deus, e parceiras que aqui estão. Senhor, que o Senhor visite com teu Espírito de poder. Senhor Deus, traz plenitude no relacionamento. Senhor Deus, que os relacionamentos possam fluir na comunicação. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo o espírito do adultério, toda a infidelidade, Senhor Deus. Senhor, levanta o valente da casa, levanta os maridos como líderes espirituais sobre essas mulheres. Senhor Deus, dá a elas maturidade espiritual para entrar em guerra, Senhor Deus, para conquistarem uma vida plena, uma família abençoada no Senhor. E isso, Senhor, dá a elas, o Senhor dá a elas condição de fé, condição de guerra, Senhor Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos vitoriosas, muito mais do que vitoriosas no Senhor, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Por isso, toda ação do inferno nos casamentos, nos relacionamentos, nas famílias dessa igreja, eu declaro agora, saiam em nome de Jesus. Todo espírito de discórdia, de ira, de adultério, Senhor Deus, saia em nome de Jesus. E tudo aquilo que tem se levantado contra as famílias e os casais, Pai, desta igreja, eu declaro agora a vitória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.